Bom dia, pessoal. Olha só, na última aula nós fizemos o texto e ficou faltando só uma página que era 56, do capítulo 16, a cultura medieval. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou estar vendo esse capítulo com vocês, literatura e trovadorismo, e depois vou corrigir a página 47 e 53, que quando eu estou fazendo com vocês, eu já peço para que vocês façam. E aí, vocês vão fazer depois os exercícios da página 57 e 58, e amanhã eu vou estar corrigindo esse exercício e a gente liquida a apostila do quarto bimestre de História, ok? Então, vamos lá? Literatura e trovadorismo. A música era considerada uma das artes mais nobres do período medieval. Estava presente nos cultos religiosos. Uma das expressões musicais desenvolvidas nessa época foi o canto gregoriano. O canto gregoriano ele recebe esse nome por causa do Papa Gregório, que era responsável por organizar a forma como se aprendia a música para acompanhar nos cultos religiosos, nas celebrações. Na Baixa Idade Média, a música se popularizou, sendo tocada em festas nos castelos. A literatura destacam-se a poesia épica ou canção de gesta, a poesia lírica e o romance. A partir do século XII, prevaleceram os escritos da poesia trovadoresca ou cortês. O romance cortês surgiu da síntese entre a poesia épica e a cortês, relatando batalhas épicas de amores e paixões. Isso vocês vão aprender no ensino médio. Tem aula de literatura e eles falam muito sobre literatura e trovadorismo. O que é uma canção de gesta? A canção que celebra grandes feitos históricos. Entre os principais autores desse período estão Dante Alighieri, com a Divina Comédia, Boccaccio, com Decameron, e Geoffrey Chaucer, com os Contos de Canterbury. Nem sei se é assim que fala, gente, achei bonito. A poesia épica narrava os feitos dos heróis e guerreiros medievais, enfatizando a destreza e o uso das armas e a lealdade do cavaleiro ao seu sucerano. A poesia trovadoresca relatava as paixões, os amores e os prazeres da vida. Os trovadores destacam-se entre os maiores poetas da Idade Média. Esse estilo literário surgiu por volta do século XI, na Península Ibérica. Os poemas eram reunidos em cancioneiros cotidianos. As cantigas trovadorescas se dividiam em 4 categorias: de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, cada qual com um estilo próprio. O trovadorismo entrou em decadência a partir do século XIV. Aqui é um Gustave Doré, o Diabo Coroado Rei do Inferno. Bom, aí vocês façam as atividades da página 57 e 58 e a gente vai para a página 47, exatamente para eu corrigir com vocês. Então, na página 47, vocês tinham que fazer interpretando documentos. Leia o texto a seguir e depois responda as questões propostas. Então, a reflexão exposta no texto nos permite concluir que não existia relação entre o poder da igreja e o poder dos senhores feudais. A heresia só atingia a autoridade do clero, portanto, não era uma ameaça para o poder político. Os rituais da Igreja Católica, como a missa e a confissão, eram secundários para essa religião. Os hereges acreditavam que a autoridade da Igreja era fundamental para o bem-estar da sociedade. O poder da Igreja e dos reis se manifestava por meio de ritos e gestos. Atingir um deles significava ameaçar o outro. A resposta correta é a letra E de elefante. 2. É correto afirmar que, no contexto da Idade Média, mudar os princípios religiosos seria equivalente a transformar a própria sociedade feudal?
Justifique sua resposta. Sim, pois era a religião cristã que justificava a divisão da sociedade em ordens. A desigualdade social, a servidão, entre outros elementos da estrutura social do período. Alterar os princípios religiosos daquela sociedade mudaria as bases de sua organização. 3. Descreva como seria a sociedade organizada com base no pensamento dos hereges, de acordo com o trecho. Seria uma sociedade ordenada, fundada numa nova concepção da verdade, das relações entre a carne e o espírito, entre o visível e o invisível. Os hereges negam que a comunicação com o sagrado tenha de ser realizada obrigatoriamente por ritos. Quer dizer, para conversar com Deus, eles acreditavam que você não precisava estar no ritual. Você podia estar conversando com Deus em qualquer outro lugar. De acordo com o texto, qual era a grande crítica dos hereges contra a igreja? Eles eram contra os ritos e as cerimônias. Tampouco acreditavam na intermediação da graça estabelecida pela igreja. Então, na realidade, eles não acreditavam que só o Papa, ou só o padre, ou só o bispo poderia conversar e intermediar algum assunto dele para com Deus. Ele acreditava que ele podia, sim, conversar com Deus, como hoje nós sabemos que qualquer um pode conversar com Deus a partir do momento que tem a fé, não é? Então, eu acho que eles estavam corretíssimos. Só que para aquela época era muita modernidade. Aqui tinha uma pesquisa, na página 53, as mulheres também se destacaram nos estudos na Idade Média. É o caso da Madre Superiora Hildegard de Bingen. Faça uma pesquisa para obter mais informações sobre ela. 1. Quando e onde viveu Hildegard de Bingen? Viveu entre os anos de 1098 e 1179 na Alemanha. 2. Quais foram suas contribuições para a ciência e a religião? Ela foi uma das primeiras compositoras de ópera da história e autora de livros de medicina, teologia e filosofia. Foi abadesa de dois mosteiros, cujo desenho arquitetônico ela mesma concebeu. Além disso, trocou mais de 400 cartas com papas e reis, pelas quais os aconselhava. Era comum a presença de mulheres nas universidades durante a Idade Média? Não, não era. Apenas algumas mulheres conseguiam continuar seus estudos em universidade. Aqui eles fizeram a Hildegard de Bingen numa inspiração divina e a transmite ao escriba. Ela tinha como se fosse premonições, mas naquela época eles não viam como premonições, eles viam como algo divino. Olha, assim nós encerramos. Amanhã a gente volta para corrigir a página 57 e 58, ok? Tchau, fiquem com Deus. Beijos.